tudo, a tecnologia cada vez mais avançando, né? A iniquidade se multiplicando, como diz a Bíblia, e o amor de muitos se esfriando. A gente vê então que a Bíblia vem se cumprindo dia após dia, só que a Bíblia nos deixa para nós um alerta: não vos assustei. Muitas pessoas estão assustadas, estão em pânico, estão depressivas, não conseguem sair dentro de casa. E a Bíblia nos recomenda: não vos assustei, porque ainda não é o fim, né, pastor Marcelo? Na verdade, a pandemia ela é muito pedagógica para levar o mundo para o governo do anticristo, né, pastor Rodrigo? Porque não é somente a própria doença em si, mas é todas as mudanças que estão sendo feitas em toda a sociedade. E ontem, por exemplo, curiosamente, né, eu fui numa loja chamada Van, tem em Santa Catarina, mas tem também no Rio Grande do Sul, não sei se tem em outros estados, mas é uma rede, né, uma rede que vende vários produtos assim, dos mais diversos departamentos. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda da Van aqui, nem recebi nada para falar isso aqui, mas é só para... historicamente, sempre houveram caixas, sempre houveram pessoas trabalhando, e quando eu fui pegar um determinado produto, e quando eu fui passar no caixa, já não tinha mais caixa, tinha só a máquina, né, para que eu pudesse passar como se fosse aquelas máquinas de estacionamento de shopping, que você já põe o cartão do shopping ali dentro, né, na máquina, que é débito, põe o seu cartão de débito, paga e deu. Isso já está acontecendo em shopping há muito tempo. Mas nessa loja especialmente eu vi que já estão substituindo os caixas, as pessoas físicas, por máquinas. E a pandemia ela vai fazer um estrago tremendo nessa área. Por quê? Porque com essa regra, né, de saúde pública, de distanciamento social, mais do que nunca, as tecnologias têm se aprimorado para cumprir também essa agenda, que é o quê? Que é você fazer tudo à distância. Por exemplo, o avanço dos números do e-commerce, que é o comércio eletrônico, quando você compra online, são absurdos desde que começou a pandemia. As pessoas não querem mais ir nas lojas, não querem mais ter contato com o vendedor, com o caixa, com o atendente, mesmo porque tem o risco, né, de pegar a doença. Então, o comércio eletrônico cresceu muito. A área de galpões logísticos, que é onde armazenam os produtos desses sites que vendem produtos pela internet, por exemplo, vou dar exemplo aqui, Mercado Livre, Amazon, enfim, tem crescido muito esse segmento, porque cada vez mais o varejinho, a lojinha pequena, está sumindo. E aí, então, uma tendência muito grande é essas pessoas, né, serem substituídas por máquinas para que cada vez mais a economia possa ser digitalizada. Eu falei várias vezes no meu canal, fiz várias lives que o Pix não é a marca da besta, expliquei o porquê, mas expliquei também que o Brasil está indo em direção a uma moeda digital, né, o real digital. Isso já foi declarado pelo ministro Paulo Guedes da Economia, já foi declarado pelo presidente do Banco Central, enfim, então é uma tendência muito rápida. E outros países também, você vê aí o avanço, os números estratosféricos do Bitcoin, por exemplo, né? Quanto que está valendo um Bitcoin? Uma verdadeira fortuna, né? E antigamente não valia nada. Isso significa que o mercado da criptomoeda está crescendo. Não só o Bitcoin, tem outras moedas Ether, outras moedas aí que estão crescendo. Então mostra que a tendência do mundo é a digitalização da economia, a digitalização dos serviços, a digitalização até mesmo da igreja, né? Nós estamos fazendo aqui, por exemplo, uma live agora, né? Essa live, ela está sendo assistida por algumas pessoas, por muitas pessoas, depois vai ser assistida por outras, e as pessoas hoje têm a possibilidade de assistir um culto, uma palavra dentro das suas casas. Elas não precisam mais botar a roupa, sair, eu não estou incentivando a pessoa a não ir na igreja, mesmo porque igreja, né, é um corpo, ninguém é ilha, ninguém vive sozinho, mas as pessoas estão com medo de ir na igreja, né? Estão com medo de frequentar os cultos, mesmo porque há restrições de capacidade, alguns locais até proibição de cultos nesse momento de pandemia, nessa onda. Então, a pandemia como um todo, pastor Rodrigo, ela está mudando tanto a nossa sociedade que as pessoas não fazem ideia. Eu estava vendo ontem uma matéria, né, que, olha só, os lockdowns produziram exatamente paralisações do comércio, da indústria, né, de até alguns órgãos governamentais. E tudo isso é riqueza que deixa de ser produzida, é alimento que deixa de ser produzido. Eu estava vendo
algumas matérias ontem que Também só na o preço, escola, né? do arroz, do feijão subiu 70%, 50%. Então, assim, tudo que está acontecendo em termos de pandemia está contribuindo para levar o mundo em direção a, a uma falência como um todo. E aí, claro, tem que emergir um novo sistema, que é o sistema do anticristo, para botar, entre aspas, se eu posso dizer assim, ordem na casa, entendeu? Sim. Então, com certeza, a gente está vivendo esse momento, né, esse experimento, e isso vai se intensificar cada vez mais. Né? Nossa, mas sério, chama a atenção que isso, com o desemprego das pessoas, por exemplo, o senhor citou sobre chegar na van e chegar não ter a pessoa para poder atender, o caixa, tudo máquina, isso combina para fome, né? Porque tem um desemprego, aí com isso, sem um salário, as pessoas começam a passar por necessidade, e aí vai cumprir a Bíblia também, que diz aqui no versículo 7, né? A questão da fome, ó. Haverá fomes. E por que haverá fome? Porque o poder de compra do povo, se o senhor percebeu, o que está acontecendo? A inflação só está decolando para cima, os preços só nas nuvens. Ao contar hoje o álcool, a gasolina, aqui na minha região só tem cana de açúcar, e o álcool está um absurdo aqui, o preço do álcool. O álcool dentro da nossa cidade, e nós pagamos aí um absurdo aqui. A gente vê que tudo está combinando para o cumprimento bíblico, né? E o tempo vai passando, pastor Marcelo, a gente como ser humano, a gente tem filhos, tem família, a gente espera uma melhora, mas a gente sabe do lado espiritual que as coisas só vai atender a piorar, né, pastor Marcelo? Porque o próprio Cristo diz, eu vim trazer para você a espada para guerrear, porque a paz que nós temos é aquela paz, não é a paz que o mundo dá, é uma paz interior, né? Que vai nos fortalecer dia após dia. Mas os acontecimentos, a fome, a peste também que aqui fala, cada vez mais vai se intensificar, cada vez mais vai ficando cada vez mais, a palavra, não sei se é correta, pior, né? No modo de viver sobre essa terra. Eles estão criando até atalhos para viver em outro planeta. Eles estão tentando achar vida, porque eles estão vendo que o cerco, irmãos, na verdade está se cercando, né? E os sinais de Cristo tá evidente. É igual eu costumo dizer, o pior cego é aquele que não quer ver, né, irmãos? Isso está bem claro. O senhor comentou sobre um vulcão que não entrava em erupção, entrava, mas era raro, né? E, se não me engano, só no mês de fevereiro entrou 2 vezes em erupção, que é o Etna. É isso, pastor Marcelo? Ele entrou até mais vezes, pastor Rodrigo. Acho que não me recordo agora a quantidade, mas inclusive os vulcanólogos, né, que são especialistas, então a gente não está falando de alguém que isso sempre aconteceu, não. Pessoas que conhecem de erupções vulcânicas estão dizendo que é algo realmente surpreendente que tem acontecido, né, na Sicília, na Itália, né? E eu estava falando também sobre terremotos deixa eu lembrar a localidade agora. Me fugiu agora o país, pastor Rodrigo. Sim. Nós tivemos mais de 20 mil terremotos nas últimas semanas, né? 20 mil? Eu acho que foi deixa eu me lembrar aqui. Me fugiu agora, pastor Rodrigo, mas a gente teve mais de 20 vai lembrando. E a gente teve também, alguns especialistas estão fazendo as contagens, né, a contabilização do número de terremotos já no ano de 2021, de maior magnitude, tem tudo para ser um dos anos com o maior número de terremotos grandes, considerados grandes, né? E o pastor estava mencionando ali sobre essa questão da fome. A gasolina, né, eu já vi algumas reportagens que vai chegar a R$6 o litro, né? Alguns estados já está perto disso. E aí, quando a gasolina sobe, tudo acaba subindo também, porque tudo é transporte, né, pastor Rodrigo? Se você vai fazer uma reforma, esse material de construção tem que vir por combustível, por diesel, por gasolina, por caminhão. Se você vai comprar uma coisa no supermercado, aquela verdura, aquela fruta, aqueles produtos, o leite, o pão, o trigo, tudo vem por transporte, então tudo vai subir cada vez mais, né? Isso cumpre a profecia que está lá no livro do Apocalipse, né? Apocalipse 6, que é do cavalo preto, né? Que a Bíblia fala que
no final dos tempos, haverá uma inflação mundial sem precedentes na história humana, ou seja, uma medida de trigo, porque a Bíblia fala que o cavaleiro tem uma balança na mão. Pode entrar. Uma balança na mão, e a balança, né, ela fala de medida. Então a Bíblia diz, uma medida de trigo, obrigado, por 1 denário. Certo. E 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, para você comprar uma medida de trigo, que no grego corresponde a 450 gramas de trigo, você vai precisar de 1 denário, que é o dia inteiro de um trabalhador, conforme está no Evangelho de Mateus, né, e outras passagens também. Então, o que a Bíblia profetiza, como o senhor falou, a gente, obviamente, não quer ser catastrofista, pessimista, nenhumista que for, mas é ser realista. É uma realidade, né? Porque há muito tempo se fala que a igreja vai ter um grande avivamento, que vai vir, que o Brasil vai experimentar uma fase assim que nunca... Mas as pessoas pregam, falam e nunca acontece. Nunca acontece porque o tempo que elas estão pregando não corresponde ao nosso tempo. Né? O nosso tempo é o cumprimento de profecias, como eu falei, do cavalo preto, do cavalo vermelho, que é a espada, do cavalo branco, né, que nós estamos vivendo aí, a proximidade do governo do anticristo, a pandemia. Então, as pessoas precisam ser realistas e acordar para o tempo que estão vivendo. Né? E o que é interessante, pastor Célio, é que isso aqui é apenas o prenúncio do que vai vir, né? Ainda a fome, que é o cavalo... Não vejo, não tá ainda. Preto, não tá ainda liberada. Ainda é só. Você vê como que vai ser, irmão. É por isso que eu até fico assim. Na hora que eu fico orando, falo, Deus, eu quero que a igreja, né? Que alguns dizem que a igreja vai passar pela tribulação. No meu pensamento, eu acredito que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Porque não faz sentido a igreja ficar no meio de um. Pessoal, no meio de cavalo branco, cavalo preto, e assim vai por diante. Veja aqui o canal Voz do Atalaia dizendo assim: o canal A Voz do Atalaia concorda com o raciocínio dos meus irmãos. Amém, meu querido. Daniel diz ali, ó, sou seu fã, pastor Marcelo. Gosto dos seus vídeos. Pastor Obrigado. Marcelo Rodrigo Romão. O preço do combustível está muito alto. Estamos caminhando para um caos total. É verdade. Para que o anticristo possa se manifestar, né, o pastor Marcelo, Daniel, tem que haver o caos, na verdade, né? E junto, imagina, se continuar as coisas do jeito que está indo, a gente não está dizendo que pode acontecer o arrebatamento nesse momento agora, mas tudo indica que pode acontecer sim. Por quê? Porque o aumento da temperatura, terremotos, a economia bagunçada, a política bagunçada, a gente vê que isso, cada dia que passa, tá ficando cada vez mais terrível. Eu não vou falar que o nome do abençoado foi inocentado, e agora até o próprio general já quer intervir. Nosso país está virando cabeça para baixo. Até eu acho que eu vou falar o nome dele aqui, o Paulo Guedes, disse que se continuar assim, o Brasil daqui a 1 ano e meio vai virar uma Venezuela. O senhor concorda com isso, pastor Marcelo? Inclusive eu fiz um vídeo a respeito, né? Ele disse que em 6 meses pode virar uma Argentina e em 1 ano e meio pode virar uma Venezuela se medidas drásticas não forem tomadas, né, para impedir que o Brasil chegue nesse momento. Essa questão que o senhor pontuou aí da impunidade desse ex-presidiário aí, né, pastor Rodrigo, vou chamar assim, que é a forma mais digna que ele merece ser chamado. Então, eu acho o seguinte, isso tudo mostra que o Brasil não é um país sério ainda, né? Tudo que foi produzido em termos de prova, é claro que a gente não está falando aqui sobre política, mas a política faz parte do ser humano, né? Tudo que acontece na nossa vida, você vê o preço do arroz, do feijão, política. O óleo, eu pagava R$2 no óleo aqui, pagando quase R$10 no óleo aqui na minha cidade. Exatamente, e sabe o que é o pior? O pior é o seguinte, que quando você vai ver o índice oficial da inflação, eles dizem que é 4%, que é 5% ao ano. Só se for em Marte, em Júpiter, em Saturno, em Urano, em Plutão, porque aqui você vai 50%, 70%, 100%, os materiais de construção subiram 100%, 150%, alimento quase 100%. Quem vai no mercado hoje, né, e traz, vai com R$100, volta com 2, 3 sacolinhas, entendeu? E antigamente R$100, você enchia um carrinho inteiro e ainda sobrava. Então, o dinheiro está valendo cada vez menos, né, pastor Rodrigo? E culpa disso também é a descredibilidade que o Brasil
tem no exterior, porque, por exemplo, com essa anulação desse processo do ex-presidiário aí, isso faz também com que o Brasil perca investidores. Por exemplo, quando aconteceu essa decisão, a Bolsa despencou, o dólar disparou, agora deu uma sentadinha, mas você tem que entender que os investidores, né, que são as pessoas que vão investir dinheiro para que fábricas, indústrias, comércios abram, gerem mais empregos, eles precisam ver que aquele local de investimento, aquele país, é um local sério, é um local onde eles vão investir o dinheiro deles e aquilo vai compensar, senão eles fogem, eles vão investir em locais mais seguros. Então, tudo, pastor Rodrigo, todas as coisas, assim como a Bíblia diz que todas as coisas, em Romanos, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, assim também todas as coisas contribuem para que a humanidade possa chegar nesse momento espiritual e profético que é o governo do anticristo, né? As coisas ruins na política, na economia, o desgoverno agora dos governadores, dos estados, dos prefeitos, ninguém está dizendo aqui que não tem que se cuidar, que o vírus não é real. Não, o vírus é real, tem que se cuidar, tem muita gente morrendo, os hospitais estão lotados, as UTIs estão abarrotadas, só que tudo isso também é resultado de anos de construção de estádio ao invés de hospital, de muito carnaval e futebol na Globo. Então tudo isso é resultado disso, não é agora, meu Deus, não. O Brasil sofre as consequências de anos, né, de roubalheira, anos de... Então, não só o Brasil, o mundo inteiro está vivendo isso, mas as consequências aqui também são muitas nesse sentido. Então, tudo que acontece nacionalmente, internacionalmente, contribui para que a gente chegue nesse momento, porque o anticristo ele vem como um pacificador, ele vem como um solucionador de problemas. Se não houver um cenário dificultoso, ele perde o objeto de existir, né? A razão do anticristo existir, a razão pelo qual Deus, digamos assim, escreveu a história dessa maneira, é que ele vem exatamente como uma pessoa que firma uma aliança com muitos em Daniel 9:27, que resolve problemas de Israel, que resolve problemas na economia, e por isso ele é alçado ao cargo de governador mundial, né?